Estamos examinando o livro do profeta Isaías, vamos concluir hoje o capítulo 66. Segundo o exame das Escrituras, especialmente desse livro, nós vemos que o capítulo 66 está atrelado ao capítulo 65. Nós sabemos que essa divisão foi feita no nosso tempo. Os livros, nos tempos idos, eles tinham um texto corrido. E a gente vê que durante os capítulos existem algumas situações que mudam, mas nesse caso aqui é uma sequência. Então é difícil da gente entender o capítulo 66 sem examinar o capítulo 65. Está aqui na pauta do Senhor o estabelecimento da Nova Jerusalém. Ou seja, a nova humanidade, o mundo novo, o reino de Deus que será estabelecido definitivamente na terra. Nós somos os habitantes desse mundo, com certeza. Aqui viveremos as nossas experiências existenciais. Também é certo, segundo as palavras do profeta Isaías, que o homem morrerá de 100 anos. As crianças não morrerão fora do tempo, mostrando que a vida continuará existindo conforme nós a conhecemos. Existe nos meios religiosos um temor sobre a morte por falta de entendimento. A morte é simplesmente o desfalecimento do corpo. O corpo ele morre com o passar do tempo, se desagregando por uma causa qualquer, seja por um acidente, uma enfermidade ou simplesmente por envelhecimento. Morrendo o corpo, se desorganizando, a alma se desprende e passa uma temporada na eternidade, voltando depois a viver na terra, nascendo como um novo personagem. Esse é o ponto de vista que nós defendemos na ciência de Deus, que nos mostra que somos deuses, filhos do eterno Deus de Israel, vivendo a nossa experiência aqui na terra, conforme a vontade do nosso Pai. Também queremos lembrar que as Escrituras, elas são unânimes em afirmar que nós viveremos na terra, depois que se estabelecer o reino. O Salmo 37, por exemplo, é rico em afirmativas nesse sentido. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. Salmo 37, versículo 29. Parece claro a nós. Examinando os estudos que foram feitos aí por outros teólogos, por diversos ramos das religiões, nós percebemos que todos eles, para manter o status da teologia católica, eles falam de um tal milênio que, segundo eles, ainda não aconteceu. E nós já sabemos que ele já se passou, porque é de natureza espiritual. O homem, como não entende nada das coisas do espírito, ele acredita que o milênio vai ser estabelecido na terra. Há, pois, uma tendência dos teólogos a dizer que na terra haverá mesmo um reino de paz por 1000 anos e que depois disso o diabo será solto, fará uma grande confusão e virá o juízo, a terra será destruída e as pessoas vão viver com Deus na eternidade. Nada disso é verdadeiro. O milênio já aconteceu, teve início na Babilônia e terminou na época em que a Igreja Católica apareceu no mundo dentro de uma certa coincidência. Então, nós temos, aproximando da nossa época, verdadeiramente o juízo de Deus, que julgará todos os homens, todas as nações, por aquilo que fizeram de bom e por aquilo que fizeram de mal, trazendo as consequências devidas a quem de direito. Portanto, o capítulo 65 e 66, ele trata da chegada do reino de Deus à Nova Jerusalém, o mundo novo, o futuro desta nossa humanidade. E logo na introdução,
o Senhor esclarece com bastante procedência acerca de quem Ele é. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificareis, vós? E qual seria o lugar do meu descanso? Porque a minha mão fez todas estas coisas, e assim todas elas foram feitas, diz o Senhor. Então, ele começa aqui nos dando uma ideia de que ele não quer que a gente faça aí um lugar para a sua habitação. Isso é conhecido desde a antiguidade. O próprio rei Salomão, quando fez o templo, durante a inauguração, na sua oração, ele reconhece que aquele templo não poderia servir de morada do Senhor, embora representasse ali a presença do nosso Pai. Deus quer que a gente o adore em espírito e verdade. Ele não quer que nós o adoremos em um determinado lugar. Por isso ele faz aqui essa abertura, nos chamando a atenção para a sua divina natureza, que é espírito. Deus é presença constante em todos os lugares. E assim será no mundo novo, quando nós, em vez de termos comunhão com o espírito do mundo, nós teremos comunhão com o espírito do nosso Pai. E essa comunhão será perfeita. Então, temos que entender essa revelação de Deus como se Ele estivesse num trono e que o mundo, as regiões visíveis da criação, é como se elas fossem o estrado dos pés do Senhor. Há toda uma estrutura do universo interna que sustenta essa criação que nós vemos, mas ela não está em nenhum ponto desta criação isenta da presença do nosso Deus. Ele é onipresente, significa estar em todos os lugares, é onisciente, sabe de todas as coisas, é onipotente, é o poder maior de todo o universo, de toda a criação. Então esse Deus é o Deus que nós precisamos adorar, é o Deus que nós precisamos compreender, é o Deus com o qual nós vamos estabelecer uma comunhão definitiva para vivermos o futuro que nos espera, que chegará com a chegada da Nova Jerusalém, esse mundo novo que todos nós desejamos. E lutamos e vivemos por ele ao longo de todas as nossas existências. Se é que somos o povo de Deus, né? Tem muitos que estão dentro das igrejas, tem muitos que estão nas sinagogas, tem muitos que falam desse Deus sem compreender a sua divina natureza. Falam de um Deus de vida, mas vivem como se fossem mortos. Então nós precisamos viver como vivos, como aqueles que anunciam o Deus da verdade, como aqueles que não têm medo da morte, porque conhecemos a vida que Deus revelou a nós através do seu Filho Jesus Cristo. Tá bem? Então, minha mão fez todas as coisas, e assim todas elas foram feitas, diz o Senhor. Mas eu olharei para o pobre e abatido de espírito, e aquele que treme diante da minha palavra. Então, a atenção de Deus não quer dizer que Ele não cuida de todos. Ele cria esta maravilhosa obra e certamente não vai deixá-la aí à toa, como se não houvesse um cuidado da parte dele com tudo que existe. Ele cuidará de todos nós e cuida de todas as suas criaturas. Mas fala especificamente àqueles que estão já enfraquecidos na sua soberba. Porque o homem, naturalmente, pelos seus instintos, é cheio de si. Ele se acha, como dizem os meninos. O homem pensa que é uma coisa que ele não é. Então a sua soberba, a sua vaidade, o seu falso saber impede que ele tenha uma relação estreita com Deus. E se ele não tem essa relação, ele não recebe as bênçãos de Deus. Ele não recebe o conhecimento das coisas divinas. Há como uma barreira que é posta pelo próprio homem
devido a essa concepção, devido às suas próprias certezas, que precisam ser quebradas e são quebradas pela experiência da própria vida. Deus faz com que a soberba do homem possa ser destruída. E para isso existem as provas, existem as dificuldades, e o homem tem que lutar para vencê-las. Isso enfraquece, evidentemente, essa sua altivez. E o homem abatido de espírito, esse pobre que ele fala aqui, é o homem destituído mesmo das coisas materiais. Nós sabemos o quanto as coisas materiais podem prejudicar os interesses da alma. Nós precisamos ser senhor dessas coisas, não escravos das coisas terrenas, como hoje nós temos visto em todos os lugares. As pessoas são escravas dos interesses materiais e transitórios, e com grave prejuízo para os interesses eternos, que faz com que a alma possa estabelecer em si mesma uma felicidade duradoura. Por isso o homem vive essa vida louca que está aí diante de nós, e as pessoas estão perdidas, as pessoas estão sem saber para onde ir, sem saber o que fazer, diante da desordem, né, que o diabo está trazendo no mundo. Nós entramos agora aqui numa parte, a partir do versículo 3, aonde ele fala de falsos crentes. Claro que há aqui uma referência aos que se corromperam na sua fé. E essa referência é feita ao povo Israel, o povo que foi para o norte, que passaram, como nós vimos no capítulo 65, a fazer aquilo que Deus não recomendava: andar pelas sepulturas, evocar espíritos de mortos, comer carne de porco e coisas abomináveis. Eles faziam segundo o que o profeta disse no capítulo anterior. A impressão que dá é que ele está referindo-se aqui às mesmas pessoas, como se fossem falsos irmãos. E se ele está falando isso numa profecia que se refere à Nova Jerusalém, é porque nos tempos que antecedem a chegada do reino, haverá falsos irmãos acusando os irmãos verdadeiros. E isso é dentro do povo de Deus, não é fora do povo de Deus. Os acusadores não estarão no mundo, estarão dentro do próprio ambiente das religiões. Porque há entre nós falsos judeus e falsos cristãos, que não são verdadeiros. E isso vai ficar muito claro quando chegar o momento. A impressão que dá aqui, ele fala longamente sobre esses falsos irmãos, e ele diz que vai tomar uma providência a respeito. Ele começa dizendo assim: quem mata boi, tira a vida a um homem. Quem sacrifica um cordeiro, degola um cão. Quem oferece uma oblação, oferece sangue de porco. Quem queima incenso em memorial, bendiz a um ídolo. Também estes escolhem os seus caminhos, e a sua alma se deleita nas suas abominações. Então estão servindo a um espírito estranho, ao Espírito de Deus. Em vez dele ter prazer nas coisas do Senhor, ele tem prazer nas coisas que ele criou, servindo falsos deuses. Também eu escolherei as suas calamidades, ele fala, porque vai fazer vir justiça sobre eles. Versículo 4. Farei vir sobre eles os seus temores, porque clamei e ninguém respondeu. Falei, não me escutaram, mas fizeram o que era mal aos meus olhos, e escolheram aquilo em que eu não tinha prazer. Ouvi a palavra do Senhor, os que tremeis da sua palavra. O que é tremer da palavra? É a gente que respeita a palavra de Deus, que tem medo das consequências da transgressão. Nós sabemos que a transgressão produz sofrimento. Então nós tememos a palavra de Deus porque temos a certeza que ela é a lei dele, é a lei natural. Se nós transgredirmos a lei natural, nós vamos, com certeza, sofrer as consequências dessa transgressão. Nós temos um advogado que é Cristo, mas depende de nós estarmos sinceramente arrependidos dos males que nós cometemos, para que ele possa interceder por nós junto daquele que promove a justiça, que é Deus.
Ouvi a palavra do Senhor, vós que tremeis da sua palavra. Vossos irmãos que vos odeiam e que para longe vos lançam por amor do meu nome, dizem: seja glorificado o Senhor, para que vejamos a vossa alegria. Mas eles serão confundidos. Então são pessoas que acusam em nome de Deus aos verdadeiros irmãos. Aparentemente são os mesmos aqui do capítulo 65, no versículo 5, onde o Senhor faz também aqui a acusação aos que se diziam assim: fica onde estás e não te chegues a mim, porque sou mais santo do que tu. Estes são fumaça diante do meu nariz e fogo, que me incomoda todos os dias, diz o Senhor. Então, é claro que nas palavras do Senhor, a presença de falsos irmãos, acusando os irmãos verdadeiros de estarem no caminho errado. Então, nós temos que nos guardar e nos preparar para enfrentarmos dias bastante difíceis pela frente. Nós que somos o povo de Deus e que acreditamos estarmos ao lado dos interesses dessa nova civilização, do mundo novo que o Senhor preparou há muito tempo. Uma voz de grande rumor, versículo 6, virá da cidade, né? De que cidade? Da cidade de Deus, que é a cidade santa. Pode ser Jerusalém. Uma voz do templo, uma voz do Senhor que dá o pago aos seus inimigos, falando ainda da justiça. Antes que estivesse de parto, deu à luz. Antes que lhe viessem as dores, deu à luz um menino. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de perto e já deu à luz seus filhos. Abriria eu a madre e não geraria, diz o Senhor. Geraria eu e a fecharia, diz o teu Deus. Então ele diz assim: eu gerei ao povo escolhido, né? Esse povo foi gerado, como se gerasse uma criança. Eu geraria um povo e não cuidaria dele? Eu geraria uma vez só? Ou eu estou gerando durante todo o tempo? Nós vemos Deus cuidando do povo desde o pai Abraão, para falar da história mais recente dos nossos dias, aonde nós temos informações históricas dos acontecimentos. Então Deus vem tendo paciência com a ignorância do nosso povo e ao mesmo tempo vem trabalhando e edificando este povo. Então nós somos produtos de uma história. Nós somos filhos dessa história. E hoje, infelizmente, no meio de nós, no meio cristão, tem muitos que vivem como se fossem gentios, né? Não se considera povo de Deus. E eu acredito que há no meio de nós pessoas que não são o mesmo povo de Deus. São almas que são almas gentílicas. Claro que as portas do Senhor, da casa do Senhor, estão abertas para que todos possam entrar. Mas a palavra de Deus é dirigida ao seu povo. Se você não se sente povo de Deus, a palavra de Deus não é dirigida a você. Essa palavra aqui tem a ver com aqueles que são do Israel bíblico. Então, nós temos que saber que esse Deus, ele como que pariu o povo, né, gerou o povo e cuida do desenvolvimento desse povo, sem fechar a sua paternidade, né? Com seu zelo, ele vem trabalhando essa importante nação. Regozijai-vos com Jerusalém e alegrai-vos por ela. E aqui está falando do quê? Tanto da Nova Jerusalém, que é o mundo novo, como da cidade santa. Nós sabemos que vai ser a capital do mundo. A capital de onde sairão as orientações para as nações saberem o que fazer das suas vidas. Há várias passagens em profetas que tratam dessa busca por Jerusalém, das nações, para que elas possam encontrar as respostas que elas não têm, de como fazer para que todas as pessoas possam ser felizes. Muitas nações vão ser salvas, sem saber direito o que fazer da vida delas. Não vai todo mundo virar cristão, todo mundo virar judeu, mas o povo de Deus vai anunciar às nações as leis naturais, que serão gradualmente colocadas na vida de todos os povos, para que os povos possam ser felizes e possam conseguir uma vida sustentável, né? Usando a expressão da modernidade,
quer dizer uma vida de felicidade e que não passará mais. Como acontece aí com essa felicidade estranha gerada aí pelos meios financeiros. Enquanto tem dinheiro correndo, tem vida. Né? Quando para o dinheiro, a morte se estabelece. Você olha na cidade, a cidade é morta. Ninguém cuida de nada mais. Então, tudo é dinheiro. Então, o dinheiro é a vida do mundo. Não é Deus que é a vida do mundo, é o dinheiro. Então, acabando o dinheiro, a felicidade vai embora. As pessoas perdem o que têm, seu conforto, a sua alegria, a sua paz, a sua segurança. Porque o dinheiro que é o Deus delas. Isso precisa mudar. E vai mudar agora. Porque esse sistema que nós estamos vendo no mundo se agigantar a cada dia, ele vai ser destruído. Ele mesmo vai se destruir. Não tem como sobreviver. Porque ele está levando os homens à loucura. Então alegrai-vos com Jerusalém, alegrai-vos por ela, vós todos que a amais. Enchei-vos por ela de alegria, todos os que por ela pranteaste, para que mameis e vos farteis dos peitos das suas consolações, para que sugueis e vos deleiteis com a abundância da sua glória, tratando a nós que somos o povo como se fosse filhos dessa Jerusalém, como se nós fôssemos por ela cuidados perfeitamente, como se fôssemos crianças ainda, e somos crianças ainda, porque saberemos de muitas coisas que ainda não sabemos. A humanidade ainda caminha como se fosse uma criança tentando se levantar, e vai levando tombos um atrás do outro. Né? Nem ainda no jardim da infância entramos. Estamos começando a engatinhar como civilização, como humanidade. Coisas maravilhosas nos aguardam no futuro, com toda certeza. Porque assim diz o Senhor, eis que estenderei sobre ela a paz como um rio, e a glória dos gentios como um ribeiro que transborda. Então amareis, ao colo vos trarão, e sobre os joelhos vos afagarão. Como alguém a quem consola sua mãe, assim eu vos consolarei, e em Jerusalém vós sereis consolados. Então eu defendo a ideia, respeito quem não pensa como eu, que as lideranças do povo de Deus vão viver em Jerusalém, vão viver em Israel. Sejam judeus ou sejam gentios, porque o verdadeiro laço que se estabelece com o Deus de Israel é através da alma, não é através da descendência biológica. Tanto que há judeus que são descrentes, né, são ateus, não acreditam nem na existência de Deus. É claro que ele não tem uma alma ligada ao eterno, né? Ainda não consegue conceber, mesmo sendo descendente de judeu, sendo judeu biologicamente, ele não consegue conceber a existência do Deus Altíssimo. Então, a descendência verdadeira, ela é pelos laços do coração, pelos laços da fé, segundo a doutrina que nós aprendemos com o apóstolo Paulo. Ninguém mais importante para falar dessa circuncisão verdadeira do que o apóstolo, que foi convertido ao Senhor, né? O rabino judeu que foi convertido ao Senhor, o nosso querido Paulo. Vós vereis e alegrar-se-á o vosso coração, e os vossos ossos reverdecerão como a erva tenra, falando da renovação da vida que nós teremos. Quer dizer, os nossos sofrimentos, os nossos aborrecimentos, as dificuldades, tudo isso será esquecido, porque uma nova vida nos será concedida. Não é uma nova existência, viu, irmãos? Nós seremos renovados mesmo aqui, estando aqui na terra, quando chegar o reino. Seremos transformados, no dizer de Paulo, né, de seres mortais e sujeitos ao inferno desse mundo, em seres imortais, dotados da eternidade do nosso Pai. Tá bem? Isso não tem nada a ver com morte física, viu, irmãos? Isso é tudo condição de espírito, a condição de intimidade, de comunhão com Deus eterno. Tereis, pois, alegrados os vossos corações, e sereis reverdecidos como a erva tenra. Então a mão do Senhor será notória aos seus servos. Nós começaremos a entender melhor como age o nosso Deus.
e ele se indignará contra os seus inimigos. E agora ele começa a falar do juízo de novo. Eis que o Senhor virá com fogo, os seus carros como um torvelinho, para tornar a sua ira em furor e a sua repreensão em chamas de fogo. Porque com fogo e com sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne, e os mortos do Senhor serão multiplicados. Quer dizer, na batalha do Senhor, né? Os mortos que virão dessa batalha do Todo-Poderoso contra as nações da terra. Ele vai se levantar contra toda a carne. O profeta Isaías diz, ele vai se levantar e vai assombrar todo o mundo, com certeza tratando do juízo final. Isaías trata muito do juízo final e do reino de Deus. Os que se santificam e se purificam nos jardins, uns após outros, e que comem carne de porco, aí vai lembrando dos falsos irmãos, e a abominação e o rato, juntamente serão consumidos, diz o Senhor, porque conheço as suas obras e os seus pensamentos. Vem o dia em que ajuntarei todas as nações e línguas, e virão e verão a minha glória, e porei entre eles um sinal, e os que deles escaparem enviarei às nações, a Tarsis, Pul, Lude, flecheiros a Tubal e Javã, até as ilhas de mais longe, que não ouviram a minha fama, nem viram a minha glória, e anunciarão a minha glória entre os gentios. Claro que ele está falando aqui do evangelho que será anunciado em todos os lugares. Os irmãos veem que ele trata aqui como se fosse uma batalha, uma luta, né? No Apocalipse também aparece essa figura, o cavalo branco, aquele que está sentado sobre o cavalo, que saiu para vencer. Toda é uma batalha entre Cristo e Belial, entre Deus e o mal, né? Entre Jesus e o diabo. São imagens que nos falam desse atrito que vai haver entre o bem e o mal no tempo do juízo. Então, Deus está dizendo aqui, olha, eu vou enviar meus soldados às nações, a esta e aquela terra, às ilhas distantes, quer dizer, as outras nações, outros lugares, eles irão anunciar a minha glória aos gentios, aos estranhos. Gentios aqui são estranhos. E esses soldados, eles trarão a todos os vossos irmãos, falando agora aqui do ajuntamento do povo. Eles estarão em todos os lugares e descobrirão nesses lugares as almas que foram lançadas há muito tempo atrás por Deus em nações que não era a sua terra, segundo as profecias. E eles trarão os vossos irmãos dentre todas as nações por oferta ao Senhor, sobre cavalos, carros, liteiras, e sobre mulas e dromedários, trarão ao meu santo monte, a Jerusalém, diz o Senhor, como quando os filhos de Israel trazem suas ofertas em vasos limpos à casa do Senhor. Então, ele fala aqui daquele ajuntamento das casas de Israel, de judeus e cristãos. Nós acreditamos que a maior parte do povo de Deus está entre os judeus e cristãos, embora estas almas também possam estar em outros lugares, em outras doutrinas e seitas, e serão no tempo devido acordadas, e se converterão ao Senhor. O sujeito não precisa nascer já convertido. Tá bom, irmãos? Vamos ver o exemplo de Paulo, né, que perseguia a igreja e que se converteu ao Senhor em determinado momento e que se tornou um dos mais importantes apóstolos, com toda certeza. Não se desfazendo de nenhum deles, nem de nenhuma dos outros personagens, né, de nenhuma outra personagem da história das Escrituras Sagradas. Mas Paulo foi um luminar. Os seus ensinamentos são profundos e tratam das coisas num ponto de vista bem elevado, sem tratar da questão judeu-cristãos, mas tratando do povo de Deus conforme nós entendemos. Também deles tomarei alguns para sacerdotes e para levitas, diz o Senhor, dizendo que vai escolher algumas lideranças para tarefas específicas. Porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor,
assim também há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que desde uma lua nova até outra, e desde um sábado até outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. E sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo apagará, e será um horror a toda a carne. Ainda que fala do juízo, né? Quer dizer que vai ter cadáver nas ruas da Nova Jerusalém. Aqui a palavra profética tem que ser entendida dentro do contexto da forma como o profeta prega. Então, ele quer dizer sim que não haverá esquecimento em relação ao que aconteceu. Como se as pessoas lembrassem da multidão dos cadáveres que todos os salvos verão nas ruas. Muita gente morta. Uma boa parte da população mundial vai embora. As almas vão ser tiradas da terra, porque são almas que se comprazem no mal. O Senhor vai tirar para que elas possam ser corrigidas. Nós não acreditamos nessa tese do inferno eterno, que nós julgamos ser incompatível com a bondade e a justiça do Deus de Israel. O inferno existe, o juízo existe, o lago de fogo existe, mas são coisas que, dando um determinado tempo, tudo isso cessará para que a vida possa ser estabelecida para todas as almas. Tá bem? É um assunto um pouco mais profundo, não vamos abordar aqui nesse instante. Quero fazer uma ressalva que Isaías 65, capítulo anterior, no versículo 20, a gente se lembra que o pecador será amaldiçoado de 100 anos. Né? Os irmãos lembram dessa passagem? A criança morrerá de 100 anos, mas o pecador será amaldiçoado de 100 anos. É mais ou menos isso. O pecador não será esquecido. As consequências do pecado não serão esquecidas por nenhum dos homens. Eles saberão que foi este caminho, o caminho do erro, das mentiras, dos equívocos, que levou o homem à autodestruição. O fim do mundo é a autodestruição. O homem vai destruir a si mesmo, andando por caminhos que Deus não aprova. Tá bem? Para concluirmos, versículo 22, quando ele fala que hei de fazer uma nova terra, na verdade, a tradução aqui foi colocada segundo a crença do tradutor. Mas a palavra adequada é preparar a nova terra, os novos céus que eu vou preparar para que vocês nele possam habitar. Tá bem? Esse é só um detalhe aí para os irmãos entender as grandes dificuldades que enfrentam aqueles que buscam a verdade eterna, a doutrina do Senhor, nas traduções que temos das Escrituras Sagradas para a língua portuguesa. Deus nos abençoe e nos guarde no seu grande amor, misericórdia e bondade. Amém.